Olá, boa noite. Meu nome é Aline, eu sou aluna do curso de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Eu sou parda, tenho olhos castanhos escuros, cabelo castanho escuro, estou usando uma blusa amarela. Ao fundo, tem uma tela ao fundo da tela aí está aparecendo uma parede pintada na cor amarela. Tem uma imagem de uma santa, uma estante ao lado e tem uma porta. Nós iremos falar na nossa roda de conversa sobre a temática, a linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e conceitos científicos. O que seria essa linguagem? A linguagem é um sistema complexo que vai englobar os gestos, os sons, as emoções, e ela é responsável pela organização do nosso pensamento. A linguagem não é apenas comunicação, mas ela desempenha um papel muito importante no processo de formação dos conceitos. Ela é uma ferramenta, que compreende, que ajuda o indivíduo a compreender o mundo ao seu redor. Fazendo analogia com a educação, com o viés da educação, é importante que o professor, no seu papel de mediador, ele conheça o processo, como é formado esse processo de linguagem. Uma vez que ele entendendo isso, ele vai compreender como o seu aluno ele adquire o conhecimento. Esse processo mental, ele dá ao aluno, esse processo mental que é a linguagem, ele proporciona ao aluno a capacidade de pensar, de aprimorar a aprendizagem e de interagir sobre o seu mundo. Além disso, as estratégias de aprendizagem, como por exemplo a roda de conversa, o debate, as discussões, promovem através da linguagem um ambiente colaborativo e inclusivo e capaz de estimular o interesse dos alunos e também estimular a sua participação no processo educacional. Além disso, essa linguagem ela é importante porque compreender esse processo de linguagem é importante porque é através desse processo que vemos a importância de algumas estratégias e que essas estratégias, como a exemplo da roda de conversa, essas estratégias elas são capazes de alguma forma, de intervir sobre a vida pessoal, e a vida profissional e acadêmica de cada indivíduo. Assim, tornando o processo científico, tornando o processo científico de maneira a ser desenvolvido dentro desse processo da linguagem. Boa noite, meu nome é Elisângela, vou fazer minha audiodescrição. Sou aluna do curso de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva. Sou uma mulher parda, de cabelos lisos, louros e longos, olhos castanhos. Trabalho com apoio pedagógico na Prefeitura de Jaboatão do Guararapes, dando suporte escolar, alunos apresentando TEA e deficiência intelectual. Uso óculos de armação preta, estou com uma blusa lilás numa mesa de ferro de cor amarela. Enfatizando, então, a relação entre linguagem e formação de conceito. A linguagem ela é indispensável à formação desse conceito, a qual ela começa na infância e prossegue-se até a adolescência. Já a formação de conceito é um dos pontos de preocupação de Vygotsky, um teórico, tendo então a sua grande contribuição para o ensino escolar, esse conceito, e em seguida esse Vygotsky ele defende, no caso, a importância de se estudar a formação desse conceito, tendo-se então o objetivo de aprofundar então o conhecimento. Essa teoria de Vygotsky, no caso, um contexto de como as funções mentais superiores são, então, constituídas ao longo da vida social do homem.
Já segundo o Vale 2007, ele cita que tem-se, no caso, o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, e esse desenvolvimento cognitivo, ele ocorre ao longo da vida desse indivíduo, através de diferentes fases, né, que envolvem, no caso, diversos processos mentais, sendo um deles o processo de formação do conceito, que se inicia na infância, amadurece e se configura somente na puberdade. Então, durante a infância, a criança ela adquire essa capacidade de conceituação. E isso constitui, no caso, o início desse processo, que é o processo de formação de conceito, que envolve todas as funções mentais superiores, e isso é um processo mediado por Sigmund. Olá, sou Ana Cristina, faço parte do curso de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Sou mulher negra, cabelo amarrado para cima, estou vestindo um vestido creme, logo atrás tenho uma estante e alguns livros, né? Então, estamos falando sobre a importância da linguagem, né? E aí eu falo da importância da linguagem na construção de identidade, né? Segundo Paulo Freire, né? Que é um dos autores mais conhecidos, né? Um autor e educador, né? Então, Paulo Freire fala que a linguagem não é apenas um instrumento de comunicação, é um ato político e transformador. Ele diz que a palavra não é neutra, né? Então, quando eu falo, né, eu estou revelando, de certa forma, a minha forma de ver o mundo, né? Então, ele fala sobre isso, né? Que quando a gente começa a se comunicar, né, estamos mostrando para outra pessoa como nós vemos o mundo, e assim, da mesma forma. Então, quando a gente passa dessa linguagem, dessa comunicação para a escola, né? E aí a gente vê que é fundamental reconhecer que a linguagem vai muito além da gramática, né? Ela é uma forma de os alunos se expressarem, se comunicarem com os outros e construir sua identidade, né? Porque a partir dessa convivência é que a gente começa a construir nossa identidade. E aí essa identidade pode ser em casa, né, que a gente começa a construir primeiramente, e depois a gente vai para a rua, né, onde a gente começa a se comunicar e a falar quem somos nós, né? A expressão, a gente começa a falar da nossa história, de nossas experiências. E aí a gente aborda que na escola a gente tem que saber valorizar, né, as experiências que vêm de fora, extracurricular, né? Paulo Freire, como eu disse, ele diz que o diálogo é uma prática pedagógica, né? E esse diálogo a gente precisa também, além de falar, a gente precisa escutar, né? Permitir essa troca de diálogo, né? E ele fala que os alunos, vivendo nessa forma de socialização, eles transformam o mundo, né? Não só os alunos, mas quem está, né? Ele diz que é importante que esses espaços possam ter a liberdade, né? Para que eles possam construir e aprender sobre diversas outras formas de ter produções, né? A gente fala tanto produções textuais como projetos interdisciplinares, né? Então, trabalhar essa relação de socialização com a criança ou com os alunos, né, faz com que a gente inclua, né? A gente volta para a inclusão dos demais. Pronto, finalizando, né? Em conclusão, a linguagem não é um mero acessório de comunicação. Então, a linguagem ela tem o poder de humanizar a partir do momento que ela é um meio de inserir o indivíduo no meio cultural, no meio social. Ela tem o poder de individualizar a partir do momento que, através dessa linguagem, ela dá voz ao indivíduo, então, tornando ele crítico, capaz de intervir sobre a sua realidade. E é também um processo de universalização, a partir do momento que ela se torna um meio de acesso ao patrimônio científico e cultural. É um formador de sujeitos.